mas não sou nordestino. Tenho um amor gigante pelo Nordeste. De fato, não troco a minha Paraíba por nenhum outro lugar do mundo. Apesar de ter que confessar aqui, meus irmãos, como vocês vivem numa cidade bonita, que povo mais agradável esse daqui, e que cidade bem cuidada. Achei, finalmente, o local onde Dilma vive falando, né, que está tudo bem aqui. Lá no Nordeste eu procurava dizer, gente, a Dilma, o que é isso, gente? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, agora vai. Então, brincadeiras à parte, eu louvo ao Senhor por ter conhecido o Sul, ter conhecido Joinville, essa beleza de cidade tão bonita, tão organizada, não é verdade? Mas sou goiano, sou de Goiás, daquele lugar onde as pessoas andam em dupla, né? Uma faz a primeira voz, a outra faz a segunda voz. Sou de lá, de Goiás, mas moro em João Pessoa, Paraíba, desde a minha infância, onde me casei com a minha esposa, maravilhosa. Infelizmente não pôde vir ela, está grávida de 6 meses e com o nosso filho mais velho de 1 ano e meio, correndo para todo lado. Puxa vida, eu queria muito que minha esposa estivesse aqui, mas ela virá o ano que vem, se Deus quiser. Bom, o Tiago divulgou outras coisas e não divulgou o meu CD e eu fico triste por isso. Mas tá aqui se você quiser adquirir o CD Prelúdios de Eternidade. Ele fala apenas sobre Deus, é um CD temático. A temática desse CD é Deus, os seus atributos, sua soberania, sua pré-existência, sua criação, o propósito, o fim da sua criação, o fim para o qual ele criou todas as coisas. Então, fico muito feliz em poder apresentar a vocês e trouxe alguns exemplares, não pretendo levar de volta na mala, tá bom? Então, vocês podem adquirir. Bom, apresentar também o nordestino de sangue mesmo, que é o Ianco, que está aqui. Você olhou assim e falou, não, esse cara não é nordestino, não. Branquinho é daqui do sul também, né? Mas ele é filho do Lampião mesmo. Se você conversar com ele, você vai ver que é como se fosse o Lampião falando. É muito engraçado. Bom, Tiago me deu a honra de poder partilhar com vocês. Foi uma convocação bem honrosa, mas ao mesmo tempo desafiadora, falar com vocês um pouco sobre o Deus que zela por sua glória nos louvores do seu povo. E, como Léo, eu posso dizer que, de fato, não me acho digno de compartilhar qualquer tipo de assunto referente à glória de Deus, mas o Senhor nos usa por sua graça, e é a ela que eu apelo nessa manhã, que a sua graça nos vala nessa manhã uma vez mais, a ponto de que a sua preciosa palavra seja respeitada, honrada, benquista entre nós e nos instrua para o louvor da sua exclusiva glória. Amém, meus irmãos? Se já era difícil por causa do tema, ficou mais difícil ainda depois de Léo ter pregado, né? O meu professor. Como é difícil suceder, né? Vir depois dele. Abra sua Bíblia em Filipenses. Vamos ler capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5. O Tiago também não colocou água para mim. Eu fico triste mais uma vez. Não sei, gente, se isso é preconceito com o nordestino. Nem em São Paulo também, né? Pois é. Filipenses 2, verso 5, a partir do verso 5, vamos ler. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se em semelhança de homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ao Senhor em oração. Deus, que alegria, Senhor, que alegria temos em nosso coração nesse momento. Ó Pai, que sentimento
regozijante abunda dentro de nós nesse momento, Pai. Pelo simples fato de estarmos diante da Tua preciosa palavra. Ó Deus, quem poderia compreender a Tua palavra por seus próprios meios? Quem poderia, Senhor, compreender a Tua palavra, que é a palavra de Deus? Um Deus que, como o Léo falou antes de mim, aqui neste púlpito, é um Deus transcendente, infinitamente maior do que o nosso ser humano limitado. Um Deus infinitamente mais complexo, mais inteiro, mais puro, mais santo. Ele era, na verdade, o padrão da santidade, o padrão da pureza, da bondade. Quem de nós poderia, Senhor, abrir essas escrituras e compreender o conselho de Deus? Qual é o cachorro que consegue entender um homem falar, ainda que aprenda algum tipo de instrução? Qual é o cachorro que consegue entender a complexidade da filosofia de Sócrates? Senhor, muito mais distante ainda estamos nós da Tua filosofia, da Tua palavra, do Teu conselho, Deus. Mas o Senhor, em Cristo Jesus, se revelou a nós. O Senhor, através do Teu Espírito Santo, outorgado em nós pelo sacrifício, obra e ressurreição de Cristo, nos instrui no Teu conhecimento. E agora reside em nós uma alegria profunda por abrirmos a Tua palavra e termos à nossa disposição a ferramenta de Cristo Jesus, a ferramenta do Sagrado Espírito Santo de Deus, nos instruindo em todo o Teu conselho, nos instruindo em toda a Tua sabedoria. Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado, porque jamais conseguiríamos construir uma torre, por mais alta que seja, que pudesse alcançar a Deus, mas Deus nos construiu uma ponte até Ele. Louvado seja o Senhor. Que nestes próximos minutos a Tua palavra seja honrada, Deus. Que nesses próximos minutos a Tua palavra fale conosco, nos instrua, nos exorte e nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Faça isso apesar de mim, da minha limitação, de quem sou, Deus. Faça isso por causa de Ti, de quem Tu és e da Sua transcendência. Faça isso para o louvor e glória exclusiva do Teu santo nome. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu nasci no lar cristão praticamente. Na verdade, meus pais se converteram, eu tinha 5 anos de idade. E desde muito novo eu fui criado no ambiente de música. Minha mãe era ministra de louvor das igrejas que meu pai fundava. Meu pai foi para Paraíba estudar teologia e ali ele começou a trabalhar fundando igrejas. Então, desde os meus 7 anos de idade que eu estou envolvido no sistema religioso, na igreja cristã, e convivendo com essas pessoas incrivelmente previsíveis, que são os cristãos, mas algumas vezes também imprevisíveis. Bom, e eu não sei quanto a vocês e como é que funciona aqui na parte sul, mas desde criança eu tive vários conceitos sobre adoração, sobre louvor, sobre ministro de música. Eu tive vários conceitos. Para você ter uma ideia, no começo, quando eu era criança mesmo, eu entendia assim na minha cabeça, que louvor era música agitada e que adoração era música lenta. Era assim que eu aprendia, né? Quando eu comecei a ministrar louvor, na minha adolescênciazinha, os pastores chegavam em mim e falavam: Marco, você canta 3 louvor, que é pro povo, né? Aí depois você canta 2 adoração, que é pro povo, né? Então eu conceituei dessa maneira, que louvor seria a música agitada e adoração seria a música lenta. E muitos outros conceitos a gente tem por aí sobre louvor e adoração. E eu acredito que para nós alcançarmos o propósito dessa mensagem dessa manhã, eu preciso dar uma conceituada sobre essas questões com vocês. Porque acredito que quando nós falamos sobre a glória de Deus nos louvores do seu povo, nós precisamos pensar um pouco sobre os nossos conceitos de louvor. E isso vai triscar em adoração também. Então, deixe-me começar dizendo a vocês que louvor e adoração são 2 coisas absolutamente distintas. Elas realmente são distintas. Apesar de que hoje, no nosso tempo pós-moderno, louvor e adoração estão conectadas diretamente com a música, não era assim, não é essa a intenção bíblica ao falar sobre adoração. Não é essa a intenção bíblica ao falar sobre louvor. Você tem ideia de quando é que apareceu pela primeira vez a palavra adoração na Bíblia?
Eu acredito que olhar para o fundamento, para a primeira vez que apareceu a palavra, vai nos instruir sobre o seu significado. A gente está vivendo, meus irmãos, o verdadeiro telefone sem fio das gerações. Uma geração vai falando para outra. E você já deve ter brincado de telefone sem fio. Então hoje, provavelmente, se eu perguntar para você o que é louvor e você vier aqui falar o que é louvor, provavelmente você está enganado. Se você não estiver baseado na primeira pessoa que falou sobre isso, na ideia bíblica sobre louvor, provavelmente você vai falar a ideia de um, do outro, que foi distorcendo, foi alterando, foi acrescentando, foi diminuindo e tornou-se essa bizarrice que é hoje em dia. Vamos olhar para o exemplo bíblico sobre o que é louvor. Eu não vou pedir para que você abra o texto, simplesmente para economizar tempo, mas você deve conhecer. Primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi em Gênesis, capítulo 22. Naquele episódio onde Abraão é chamado por Deus, e Deus fala: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em um dos montes que te mostrarei em holocausto. E Abraão vai. Abraão prepara o seu jumento, como diz as Escrituras, chama alguns dos seus servos, leva o seu filho Isaque. No meio do caminho, Isaque percebe o que está acontecendo, fala: pai, onde é que está o sacrifício? Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. E ao chegar no pé do monte, quando ele identifica que é o local de sacrificar o seu filho, de obedecer à ordem de Deus, de se submeter à vontade soberana de Deus, quando ele percebe que é o momento, ele olha para os seus servos e diz para eles: fiquem aqui, eu e o menino iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essa é a primeira vez que a palavra aparece. Veja, meus irmãos, primeira vez que a palavra adoração em sua flexão aparece, ela não está relacionada à música. Inclusive, eu não acredito que Abraão estivesse disposto a ouvir qualquer música naquela hora. Era algo muito sério, era um momento muito importante. Para Abraão, a adoração estava relacionada à obediência, estava relacionado a sacrifício. Holocausto estava relacionado à submissão. E a palavra adoração, em seu original, ela significa prostrar-se ao chão. O que Abraão estava fazendo naquele momento era prostrando o seu desejo ao desejo de Deus. Submetendo a sua vida, submetendo os seus bens, inclusive os seus bens mais preciosos, dos quais nós temos aí o exemplo de Isaque, seu filho, a quem ele amava. Abraão está submetendo tudo isso à vontade de Deus. Sim, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus amores. Isaque é um dos meus amores. Isaque representava não apenas o grande amor de Abraão, mas representava também o futuro de Abraão, o progresso da família de Abraão, representava o recipiente onde os sonhos de Abraão eram guardados. Inclusive as promessas de Deus, Abraão as guardou no recipiente chamado Isaque. Mas nada disso importa quando Deus tem uma vontade. Nada disso importa quando Deus tem um desejo. E Abraão chama esta resposta ao desejo de Deus de adoração. E nesse momento nós podemos conceituar a adoração da seguinte maneira: adoração é uma atitude interna. Ninguém vê. Por melhor que você canta, por melhor que você cante, tem que conjugar bem os verbos, que minha esposa é professora de português. E ela vai ver essa gravação e ela vai me deixar de castigo. Não estou brincando. Por melhor que você cante, por melhor que você toque, por melhor que seja o seu CD, eu não sei se você tem obedecido às vontades de Deus, expressas claramente nas Sagradas Escrituras. Eu não sei isso. Ao olhar para você, eu não sei isso. Sim, você pode
cantar, você pode profetizar, você pode, como os irmãos, fazer teatro, você pode fazer tudo isso. Nada disso revela para mim que você tem obedecido ao desejo de Deus. Veja bem o exemplo que Cristo dá do último dia. Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome eu não vos conheço. Adoração não dá para ver. Se desse para ver e achar tão facilmente, Jesus não diria que procura. Imagina hoje Jesus falar, o Pai procura verdadeiros adoradores. O que nós diríamos? Senhor, está procurando verdadeiros adoradores? Vá na loja gospel mais próxima. Lá tem um bocado. Tem uma prateleira só de adoradores. É uma lástima esse telefone sem fio chegar até nós, dizendo que adoração é música e que adorador é o que canta. Meus irmãos, eu perdi as contas de quantas vezes chegaram em mim e falaram assim, poxa, você é um verdadeiro adorador. O que a pessoa está querendo dizer é, poxa, você canta bem. É isso que a pessoa quer dizer. Mas ela me fala que eu sou um verdadeiro adorador. Não entendeu nada, cara. Nunca abriu a Bíblia. Se abriu, foi de cabeça para baixo. E o conceito de louvor? Louvor, ao contrário de adoração, é aquilo que se pode ver. A palavra louvor, sua tradução mais fiel seria elogio. Elogio. Mais simples também, elogio. Louvar alguém é elogiá-lo. Elogiá-lo publicamente, de modo que fique aparente a minha devoção a essa pessoa, ou o meu reconhecimento por algo que ela tenha feito. E quando se fala sobre louvor, sim, a música pode ser um louvor. Porque quando eu canto, estou elogiando Deus publicamente. Estou louvando a Deus. Mas também a arte pode ser um louvor. A pintura de quadros, o baterista da minha banda, que não veio, ele é pintor também. Uma vez nós fizemos uma série de mensagens da nossa comunidade sobre os atributos de Deus. Cada domingo eu pregava sobre um atributo de Deus. Enquanto eu pregava sobre aquele atributo, o Elias, que é esse baterista nosso que também é pintor, pintava um quadro sobre aquele atributo. No final nós construímos uma galeria de 12 quadros, 12 telas de atributos de Deus. Meus irmãos, se você entrar nessa galeria hoje, que é, na verdade, o meu quartinho em casa, se você entrar nessa galeria, porque fica mais chique, se você entrar nessa galeria hoje, você não ouviu as mensagens, mas você vai ver o elogio a Deus na parede, o louvor a Deus na parede. O teatro também é louvor a Deus. A dança pode ser uma expressão de louvor a Deus. Meus irmãos, a sua vida é uma expressão de louvor a Deus. Então, para finalizar essa primeira parte, adoração é uma atitude interna de rendição à vontade de Deus. É um reconhecimento profundo e último de que Deus é quem manda e eu sou apenas o seu servo, submisso ao seu desejo. E louvor é uma expressão pública da admiração que tenho por Deus. Eu posso louvar e não adorar, mas eu jamais posso adorar sem louvar. Qualquer um que o adore, o louva, mas nem todos que o louvam são seus adoradores. Vocês entendem? Quando foi que a música entrou no contexto da igreja? Outro momento também que vai nos ajudar como pano de fundo. Quando foi que a música entrou no contexto de igreja, sabe? Se você ler o livro de Levíticos inteiro, do começo até o fim, você não vai encontrar uma referência à música. No livro de Levíticos, pode procurar. E o livro de Levítico, você sabe que são as instruções claras de Deus acerca do ministério, do sacerdócio. E lá você vai encontrar instruções sobre como fazer os sacrifícios, instruções sobre como cuidar dos utensílios, instruções sobre como lidar com as causas do povo, mas você não vai encontrar instruções sobre, dentro da liturgia do culto, como cantar, como louvar. Na verdade, não existe mesmo no livro de Levíticos, nem mesmo uma instrução, cabeção aqui, não existe nem mesmo uma instrução para incluir na liturgia a música. Não existe. Já pensou? E hoje nós dizemos que músicos são os levitas. Os levitas da igreja, por favor, o primeiro que levanta são os músicos. Mas eu vou procurar em Levíticos e eu não vejo músico nenhum. Tem alguma coisa muito errada aí. Músico nenhum, zero músico, zero. Na verdade, a música entrou, e se você quiser, por curiosidade, anotar o texto ou abrir, pode abrir, mas eu vou citá-lo. Na verdade, foi em 1 Crônicas 25, Davi,
quando Davi já estava reinando, no reinado de Davi. Em determinado momento do seu reinado, o texto vai dizer, em Crônicas 25, e Davi, juntamente com os capitães do exército, como é que é o nome daquela palavra? Instituiu para a obra do ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com a música. Este é o texto citado perfeitamente. Ele instituiu os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, que eram filhos de famílias sacerdotais, levíticas, e disse, olha, eu sei que você já tem feito muito trabalho, mas eu quero acrescentar mais um. Davi é quem acrescenta a função da música na liturgia da igreja, e eu acho isso muito oportuno. Eu acho, inclusive, que tem tudo a ver com Davi. Davi conhecia o poder da música. Davi conhecia a capacidade que a música tinha de proclamar a grandeza de Deus. Veja bem o livro de Salmos, como Davi faz bem isso, faz bom uso da música para doutrinar o povo acerca da grandeza de Deus, dos seus grandes feitos, do seu poderio. Mesmo profeticamente instruir acerca do Messias que viria. Meus irmãos, Davi conhecia o poder que a música tinha de lhe purificar de seus pecados, à medida que lhe proporcionasse um encontro com a pureza de Deus. Davi entendia o poder da música, inclusive foi assim que ele entrou pela primeira vez no palácio. Foi porque sabia tocar. E aí Saul estava lá, né, sendo atormentado por espíritos malignos da parte de Deus, e um dos seus servos tem uma grande ideia e fala, por que você não chama alguém para tocar? Talvez você se sinta melhor. Talvez não, ele não fala talvez, ele afirma, você se achará melhor. E aí Saul fala, então busquem para mim alguém que saiba tocar. E um dos servos fala, eu conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, de gentil presença, prudente em palavras, e o Senhor é com ele. 7 características para Davi. Mas tudo começou pelo fato dele saber tocar. E quando Davi chega lá e começa a tocar a sua harpa, Saul alivia. Davi conhecia o poder da música, e ele olha para o contexto daquele povo e fala, bom, deixe-me incluir a música na nossa liturgia. Isso vai ser muito bom. E de fato foi, por muito tempo. Então, meus irmãos, quando o pastor chama, eu queria chamar aqui os levitas, eu acho que os últimos a levantarem deveriam ser os músicos, porque foi a última função estabelecida para eles. Foi estabelecida, meus irmãos, eu não sei quantos anos depois que foi estabelecido isso. Perdoem a minha ignorância. Eu não sei quantos anos depois foi estabelecido isso. Então nós já estamos bastante conceituados com esses temas e a minha proposta nessa manhã é, a partir disso tudo, ter uma premissa. A música tem um poder incrível. Não subestime o poder da música. Não subestime o poder da música. Se nós olharmos para o texto da instituição da música dentro do culto, que foi o texto que eu citei, onde Davi fala, vamos instituir os filhos de Asaf e a mãe de Jedutum, nós vamos olhar para esse texto e vamos encontrar o propósito de Davi em trazer a música para dentro do contexto da igreja litúrgica. O propósito é, os filhos de Asaf e a mãe de Jedutum, para profetizarem com a música. Muita calma nessa hora, isso é uma conferência reformada. Para profetizarem com a música. A ideia da música entrar no contexto da igreja era para que ela fosse um instrumento profético. Muita calma. Para que ela fosse um instrumento profético, meus irmãos. E o que eu quero dizer a vocês nessa manhã é que a música, ela tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade de preparar tempos. Veja bem, todos os nossos tempos são marcados por músicas específicas. A nossa vida, pessoalmente, começando por ela, de modo singular, você tem músicas que marcam a sua vida. As gerações também têm músicas que marcam. Você veja, por exemplo, quando Elvis Presley, né, estourou entre os anos 50 e 60 ali, Elvis Presley, quando ele estoura, meus irmãos, o que ele traz com ele, com a sua música, com o seu rock and roll pesado? O que ele traz com ele? Pesado naquela época. Hoje em dia, aquilo ali, o que é aquilo ali? É uma valsa, né? O que Elvis Presley traz com o seu movimento musical? O que ele traz? Ele traz, meus irmãos, uma vida,
Cara, como é que eu poderia dizer? Ele incentiva uma geração inteira a começar a questionar comportamentos. Foi depois de Elvis Presley que veio, por exemplo, dentro do mesmo movimento de música, que veio, por exemplo, aquela música do biquíni amarelinho de bolinhas, tão pequenininho. É uma música americana, aqui no Brasil ela foi traduzida, mas é desse movimento, da década de 50, 60. Era um biquíni de bolinhas amarelinho, tão pequenininho. Naquela época pequenininho era isso aqui, gente. A ideia daquela música, o que ela trouxe com ela, se propositalmente ou se foi uma questão assim se foi intencional ou se foi simplesmente impulsivo, não posso responder, mas eu sei que a partir daquele momento as pessoas começaram a questionar comportamento. Filhos que não cruzavam a sala de estar quando seu pai estivesse conversando com alguém, começaram a cruzar a sala de estar. Na maior. Mulheres começaram a vestir os seus biquínis. Mulheres começaram a perguntar, a questionar, a opinar. E depois disso nós temos também a música dos anos 70, que traz uma... Assim, ele já saiu de casa. Nos anos 50 e 60 eles começam a questionar, mas nos anos 70 eles saem de casa e vão viver no meio da rua, como hippies, fumando e tal. E a música nos lembra esse tempo. Eu não sei se o tempo... eu não sei se o tempo traz a música ou se a música traz o tempo. Eu não consigo dar essa resposta com precisão, mas eu sei que existe uma interação entre a música e o que está acontecendo naquele momento. Vocês entendem isso? E nos anos 80, então, o rock and roll fica um pouco mais violento. A coisa fica pesada nos anos 80. O relacionamento das famílias fica desequilibrado. O que nós vemos nos anos 90? Com a música do rock and roll do Chorão, do Charlie Brown Jr., já é mais do nosso tempo, do Raimundos. O que nós vemos? Nós vemos uma geração de homens irresponsáveis. É uma sequência, vem dos anos 50 até aqui. O que nós temos nos anos 90 é uma geração de homens frouxos, de homens crianças, 30 anos, 40 anos de idade, mas crianças, meninos que não conseguem assumir uma gravidez da sua namorada, não conseguem se levantar para se casar e assumir responsabilidades familiares. É isso que nós vemos, meus irmãos, é o tempo que estamos vivendo hoje. Nós estamos colhendo frutos da geração do 90. Na verdade, estamos colhendo frutos de todas as gerações. Mas veja bem qual é o tipo de homem que está nas nossas igrejas hoje. Claro que eu estou falando de maneira geral. Mas de maneira geral, antes da década de 50, os homens assumiam a sua hombridade aos 17 anos. Hoje nós insistimos e pedimos que, por favor, os homens assumam sua hombridade aos 40. Eu não sei, mais uma vez eu repito, se é o tempo que traz a música ou se é a música que traz o tempo. Eu sei que as duas coisas estão tão ligadas que já não sei mais quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que sei é que a música tem o poder de doutrinar. A música tem a capacidade de doutrinar o povo. Não subestime o poder da música. Não subestime. Veja bem, olhe para o Brasil hoje. Com que nos parecemos mais? Com as leis. O Ian que é advogado. Como é que é o nome daquele livro de leis? Com a Constituição. Código Civil. Nós nos parecemos mais com o Código Civil, a Constituição e a Biblioteca das Leis brasileiras? Ou nós nos parecemos com os Salmos da Ivete Sangalo e do Chiclete com Banana? Olha para o brasileiro, qual é a cara dele? O povo brasileiro se parece com o que canta. E não com o que os legisladores anunciam ou professam. É a verdade, gente. Misericórdia. E nós estamos num contexto mais fora da igreja. Deixe-me agora começar a caminhar no trilho dessa manhã, dessa mensagem. Vamos para dentro da igreja. Com o que nós nos parecemos mais? Com a legislação de Deus em sua sagrada escritura, com a Bíblia ou com Tales Roberto? Qual é a cara da igreja? Esta é a cara da igreja? Ou a cara da igreja é MK Publicitar? A cara da igreja é Davi Sasser. Lagoinha. É a música, meus irmãos.
Pastor prega 1 hora e meia. Se tem esse que aguenta, 1 hora e meia. Estou falando mais do nosso contexto reformado. Vamos falar do contexto geral. Pastor prega ali, gente. Prega 20 minutos, 30. E o povo vai embora para casa cantarolando as canções do louvor. Não adianta. O cara prega por 2 horas e a galera vai para casa cantarolando o louvor. Se perguntar assim, o que o pastor falou? Ah, não sei, foi bonito, mas eu não sei. E o que cantou no louvor? Ah, cantou Remove a Minha Pedra. Cantou lindo, achei lindo. Foi um momento que me tocou. Nós estamos vivendo um caos nos louvores da igreja. E esse caos está sendo refletido a claras luzes no comportamento dos cristãos. Nós olhamos para os cristãos de hoje, são cristãos fracos, mirrados, rasos, superficiais, vaidosos, egoístas. Este é o cristão de hoje. Mas antes desse movimento de música gospel, nós tínhamos um cristão forte, fundamentalista, profundo, convicto, de profissão de fé. Era esse o cristão mais simples do passado. Era esse o cristão mais simples. O mais simples deles. Que disparidade, meus irmãos. Não subestimem o poder da música. Lutero entendeu isso, o grande reformador. Nós estamos aqui nessa conferência da Reforma, preciso citar Lutero. Lutero, meus irmãos, era um excelente pregador, um excelente comentarista bíblico. Mas ele entendeu que pregava, e naquela época ele pregava por 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, e as pessoas iam para casa cantarolando. E não sabiam falar aquilo que ele tinha acabado de explicar em sua doutrina. E Lutero falou, não, preciso fazer alguma coisa para unir aí. O que Lutero fez? Apesar de não ser um exímio compositor, um músico por excelência, não era a área mais profunda dele, não era onde a sua faca cortava mais fundo, mas ele entendeu que a música seria importante, seria um casamento importante para a reforma. E apesar de não ser um bom músico, o que ele faz? Ele tenta ali compor uma melodia ou outra e começa a cantar as suas doutrinas, começa a cantar os pontos da sua mensagem. Mas às vezes ele acabava sua criatividade melódica e ele buscava músicas de bordel, músicas populares da sua região, músicas populares da época. E pegava a melodia daquelas músicas e cantava uma letra que estava de acordo com os seus pontos doutrinários. Até hoje nós temos músicas de Lutero. Você deve conhecer aquela Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Então, queridos, Lutero entendeu o poder da música. E ele pregava por 2 horas e as pessoas iam para casa cantando Castelo forte é nosso Deus. E agora sim, ele estava mais confiante de que aquelas doutrinas iam enraigar-se no coração daqueles ouvintes. Vocês entendem, meus irmãos? Quando nós olhamos para o cenário de hoje, a música dos louvores da igreja de hoje, o que nós vemos nos louvores de hoje? Qual que é a doutrina? Porque não se engane, os músicos podem até pensar que servem apenas para o entretenimento, mas eles estão pastoreando. Eles estão doutrinando. E daí o risco de se colocar qualquer músico para cantar. Qualquer um para, né? Infelizmente, citando novamente o nome que eu acabei de falar do Thales Roberto, meus irmãos, apesar de ser um excelente músico, quanto tempo ele foi doutrinado até que fosse colocado na frente de uma multidão incontável de pessoas, como foi o caso dele? Eu entendo o porquê que ele pirou na batatinha. A gente não tem esse zelo que Deus tem pelos louvores do seu povo. A gente não tem esse zelo. O que nós vemos hoje quando nós olhamos para o cenário da música gospel? O que se canta nas igrejas? Nós vemos hoje uma doutrina sobre vingança, uma doutrina sobre competitividade, comparação, expresso claramente em músicas do tipo Sabor de Mel. Vocês devem conhecer também. Chegou aqui, gente, esse mel?
Chegou, né? Sabor de Mel fala claramente sobre uma vida cristã de competição, de mostrar para o outro a sua, né, a sua força, mostrar para o outro se impor para o outro, a vingança e tudo. Nós vemos também, meus irmãos, e isso é sério demais, nós somos doutrinados pelas músicas gospel de hoje em dia, nós somos doutrinados a compreender da seguinte forma: eu guio a Deus. Eu guio Deus. Veja bem se não é assim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Quando é que Zaqueu falou isso para Jesus? Foi Jesus que disse para Zaqueu: Zaqueu, desce. E a gente fica dizendo: entra na minha casa. Está passando por ali, mas Senhor, vem cá, deixa eu te levar para onde é que eu quero. Isso também tem outras músicas também. Então eu direi, abra-se o mar. O que é isso, gente? Quando foi que Moisés disse, abra-se o mar? E eu passarei, pulando e cantando em sua presença. É um Deus passivo que está ali, parado, observando o seu povo, e o seu povo, com toda a sua força, com toda a sua capacitação, com todo o seu vigor, vai dizendo, vai abrindo o mar, vai passando pelo mar. E Deus tá, e aí, Deus? Beleza? Está observando aí? Que bonito, não? O que nós podemos fazer? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Eu estou guiando Deus o tempo inteiro. Eu estou morto dentro de um túmulo, junto com Lázaro. Estou morto e estou dizendo para Deus, remove a minha pedra. Quando foi que Lázaro disse isso? Quando foi que Lázaro gritou lá de dentro? Gente, remove a minha pedra. Veja se nós não estamos sendo doutrinados ao avesso da verdade bíblica. Estamos sendo doutrinados ao avesso perfeito da verdade bíblica. Enquanto que na verdade bíblica nós temos um Deus, um Cristo, que através da sua vontade livre e soberana atua na vida do seu povo. Nas nossas igrejas de hoje nós temos um Deus que passivamente observa os nossos decretos, as nossas ordenanças. Eu decreto, eu ordeno, eu reivindico. E isso tudo começou com a música. Ou a música é resposta a isso? Eu já não sei mais. Mas que a música é profética, ela é profética. Vocês entendem, meus irmãos? Que lástima estamos vivendo na música de hoje, nos louvores de hoje. Outro... Não, esse aqui eu vou citar, mas eu não sei nem explicar exegeticamente o que essa música quer dizer. Mas essa música, uma música da MK, que fala sobre o que eu vou falar agora é sobre um misticismo infundado. Um misticismo sem fundamento algum. Veja bem o que essa música fala. Em meio ao furacão, lutando com o leão. Até imaginar a cena é uma coisa ridícula, gente. Imagina você no meio de um furacão, lutando com o leão. Você e o leão. Você e o leão vão morrer. Eu não entendo de onde é que vem isso. E outra música da mesma cantora vai dizer zigue-zagueando. Que é isso, gente? Que essa mulher fumou, meu Deus? Eu sei, está gravando, eu esqueço disso às vezes. Louvado seja o Senhor pelo Windows Movie Maker, né? Pode cortar. Mas, queridos, nós estamos vivendo à beira jogados, lançados a este misticismo infundado. A gente canta, não sabe nem o que está cantando, mas está cantando uma coisa que não tem lógica. Um misticismo sem lógica, um negócio sem evidência bíblica, sem fundamento bíblico. A gente está cantando, está aplaudindo, está achando bonito, está pagando ingresso para ir para o show. Meus irmãos, outra coisa que nós vemos nas músicas de hoje é que, veja bem essa doutrina, o maior compromisso de Deus é com o homem. Deus está 100% comprometido com o homem. É isso que nós vemos. Recebe a cura, músicas como essa, semelhantes a essa. Uma nova história Deus tem para mim, um novo sonho, eu serei isso, eu serei aquilo, recebe isso, recebe aquilo outro, me faz isso, me faz aquilo, como se Deus estivesse comprometido 100% do seu tempo comigo, com eu,
com as minhas necessidades, com as minhas intenções, com os meus projetos, com os meus sonhos. Eu não busco mais o seu reino e a sua vontade, mas eu digo a ele, e eu deixo bem claro que ele deve cumprir os meus sonhos, as minhas vontades. Me tornar pai de multidões. O que é isso, gente? O Léo falou aqui, um pouco mais brando do que eu. Mas ele falou algo muito mais violento do que estou dizendo a vocês. O Léo falou que o compromisso de Deus é com a sua glória. O compromisso de Deus não é comigo, não, com o meu nome, com a minha glória. Tem a outra música também que fala que um novo gigante Deus vai levantar, um novo cara Deus vai levantar, vai soprar um nome sobre toda a terra. Vocês estão lembrados dessa música? Um novo nome vai soprar, sei o quê, e esse é você. Cara, o que é isso, gente? Qual que é o propósito de Deus em soprar outro nome sobre a terra que não o de Cristo? Qual é a ideia? A gente ouve e acha bonito. As pessoas, se esse congresso fosse sobre isto, não haveriam cadeiras suficientes nessa Joinville. Porque as pessoas estão atrás de um Deus que lhes sirva. As pessoas estão atrás de um Deus que lhes, sabe, que estejam para eles, para eles, para eles. E isso está expresso claramente nas músicas que estão sendo cantadas no meio do povo de Deus. Meus irmãos, misericórdia. Eu encerro este momento dizendo o seguinte, esse momento da mensagem, citando talvez a doutrina mais, não sei se tem uma mais cruel do que a outra, mais ofensiva do que a outra. Para mim, eu considero todas elas ofensivas igual, mas veja bem, essa última doutrina nós temos expresso nas nossas músicas gospel, nas nossas canções que são cantadas dentro do contexto de igreja. Nós temos expresso claramente, Deus é fraco. Deus é fraco. Um Deus fraco e emocionalmente abalado, não é isso que a gente vê na música do Thales? Filho meu está fugindo de mim, já tentei, procurei, um Deus que não consegue o que quer e fica procurando e fica indo atrás, porque não consegue, não tem força. Não tem força de trazer para si aquele que ele quer. E ainda mais se abala emocionalmente, porta na cara de filho dói, que você não imagina. Quando é que um filho de Deus vai causar-lhe esta dor emocional? Como se estivesse acima de Deus, como se pudesse agredi-lo. Que Deus fraco é esse que temos em nossas canções? Meus irmãos, aonde nós estávamos quando este Deus colocou as estrelas no céu? Aonde nós estávamos quando este Deus estabeleceu os limites do mar? Meus irmãos, quem foi que lhe deu conselho quando ele decidiu que o homem teria 2 olhos e não um só? E agora nós estamos dizendo que Deus está correndo atrás da gente. Ele tem poder para do barro destruir tudo de uma vez se quiser. E refazer de novo. Muito temor e tremor diante desse Deus. Muita reverência diante deste Deus. Que Deus, com D minúsculo, patetizado é este? Que Deus fraco e inoperante é este? Isso me dói profundamente, meus irmãos. Profundamente. Eu não sei como expressar para vocês a dor que eu sinto ao ver um povo cantando esse tipo de música, sabendo que eles vão para casa com essa doutrina arraigada na sua alma, pensando que podem mandar em Deus, pensando que tem poder para mover Deus, para guiar Deus para seus próprios fins, usando Deus, usando o divino para construir os seus sonhos, o seu castelo. Ah, meus irmãos, o dia vem, e não demora, que qualquer um que tenha construído a sua casa sobre areia vai ruir. Vai ruir, meus irmãos. Vê bem onde temos construído a nossa casa. O texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, também é uma música, é uma canção da igreja primitiva. Como é que nós sabemos, depois de tanto tempo, que Paulo estava ali citando uma canção? Citando uma canção. Como é que nós sabemos? Meus irmãos, a maioria dos estudiosos vão concordar que aquele texto é uma canção, principalmente por determinadas pontuações no texto que indicam
que ele era música, que ele era musicado. Quando os autores daquela época escreviam canções, haviam determinadas pontuações que indicavam, inclusive, tons da música, ou notas que eram... Então, alguns até muito mais aguçados conseguem aqui e ali dar uma destrinchada na melodia da música. Mas tudo isso é questionável, não é nada certo. Mas o que é certo para a maioria deles é de que Paulo estava citando uma música. E, meus irmãos, depois de ter traçado para vocês a tragédia que estamos vivendo, colocar isso em contraponto com a música da igreja primitiva é uma vergonha para a gente. Veja o que a música primitiva canta. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homem, e achado na forma de homem foi servo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu queria cantar esta canção com aqueles preciosos irmãos primitivos. A canção que fala dele. Sabe, o livro de Filipenses é um livro fantástico. A carta que Paulo escreve para os irmãos de Filipos é uma carta em muitos aspectos memorável. Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, ele estava preso e recebe a notícia de que os irmãos daquela região, os irmãos de Filipos, estavam amedrontados. Recebe a notícia de que eles estavam congelados por causa do terror que era a perseguição naquele momento. E eles pensavam da seguinte maneira: poxa vida, se Paulo está preso, o que será de nós? Se o nosso líder e plantador está preso, o que será de nós? Os irmãos estavam em muito choro, eles se reuniam constantemente para lamentar e para chorar. E na cabeça dos irmãos havia uma questão que eles pensavam o seguinte: em pouco tempo não existirá mais igreja, vai tudo acabar. Na cabeça deles tudo estava para acabar. Era um terror que eles estavam vivendo, um sofrimento profundo. E quando Paulo fica sabendo dessa notícia, de que os irmãos estavam congelados dessa maneira, amedrontados dessa maneira, Paulo pega a sua pena, Paulo pega os seus papiros e começa a escrever-lhes a carta da alegria, dizendo: ei, enxuguem as suas lágrimas, parem de chorar, parem de se amedrontar. Eu estou preso, mas o evangelho está solto, e é para a glória de Deus as minhas cadeias. Não se envergonhem de mim, não se envergonhem da minha prisão. Eu estou preso pela vontade de Deus, e a esta vontade me submeto humildemente, com alegria. A mesma coisa eu peço a vocês: submetam-se à condição que Deus nos coloca, submetam-se humildemente à condição que Ele nos coloca, submetam-se, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, submeteu-se à condição que o Pai havia programado, a condição de vir até nós, vir até a humanidade e pagar o preço do resgate pelo homem, pelos seus eleitos. Cristo Jesus olhou para o desejo do Pai e disse amém. Ele quis cumpri-lo. Cristo Jesus olhou para a vontade do Pai e disse amém. Vocês façam o mesmo. Digam amém. Lembrem-se da canção que vocês cantam toda hora, do sentimento de Cristo Jesus, e que no original seria muito melhor. Eu consultei o professor Léo, que sabe muito de grego. Seria muito melhor nós colocarmos as ideias de Cristo Jesus. Tenham em vocês a filosofia de Cristo Jesus, a ideia e não o sentimento. Não é uma sensação, mas é uma ideia, é uma rocha firme, é uma ideologia. Tenham vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, meus irmãos, fez-se homem. E ele poderia ser qualquer homem. Ele poderia ser um advogado, ele poderia ser um sacerdote, ele poderia ser, meus irmãos, um médico, ele poderia ser qualquer homem.
Mas sendo Deus, ele faz-se homem, e sendo homem, ele opta por ser servo. E achado na condição de servo, ele foi servo obediente, porque ele poderia ser qualquer tipo de servo. Ele poderia ser um servo desobediente, ele poderia ser um servo preguiçoso, ele poderia ser qualquer tipo de servo, mas ele decide, sendo Deus, tornar-se homem, servo obediente. E achado como servo obediente, ele faz-se servo obediente até a morte, porque ele poderia optar por obedecer somente até onde não lhe comprometesse a sua integridade física, a sua integridade moral. Mas ele não teve por amor a si mesmo, ele não se teve como mais excelente, ele não teve o seu físico como algo do que se gloriar, mas a vontade de Deus em fazê-lo moer e enfermar. Portanto, ele sendo Deus, faz-se homem, servo, obediente até as últimas consequências, obediente até a morte. E o texto conclui dizendo, obediente até a morte de cruz, porque, meus irmãos, ele poderia morrer de inúmeras formas, mas ele toma sobre si a morte cruel da cruz do Calvário. E depois disso, o texto conclui dizendo, por causa desta obediência, por causa deste considerar a Deus superior, considerar a vontade de Deus como última da sua vida, por causa disto, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu encerro, meus irmãos, essa participação dizendo o seguinte: eu só tenho uma vida para viver. Eu só tenho uma chance. Eu não vou viver 2 vezes. Eu não vou viver 3 vezes. Eu vou viver esta única vez, preso neste corpo. E eu sei que a maioria da igreja de hoje olha para os artistas gospel e decide viver desta forma, como o artista gospel vive. Decide cantar desta forma. Decide viver em comunidade desta maneira. Quanto a mim, pela graça de Deus, e a isso eu peço ajuda a Ele, eu decido viver como a igreja primitiva viveu, considerando o exemplo de Cristo, algo a que se devesse cantar eternamente. Eu só tenho uma chance de gravar CDs, é esta vida. E neles eu quero registrar, cada um deles que Deus me dê a graça de gravar, eu quero registrar a soberania de Cristo, sua existência eterna, seu sacrifício, sua paixão, sua humildade, sua subserviência a Deus, seu poder, seu todo poder, sua onipotência, sua glória, sua ascensão, sua libertação, seu sacrifício, o Calvário. Este é, meus irmãos, um tema pelo qual se deve viver, pelo qual se deve cantar. E cantar este tema, cantar esta canção, vai nos doutrinar a viver desta forma. Se eu canto Filipenses 2, do verso 5 ao 11, se eu cantar isso todos os dias, meus irmãos, em pouco tempo eu estarei como uma pessoa, eu andarei na terra como alguém humilde, que considera a vontade de Deus soberana, que não tem apreço por sua própria vida, não tem apreço por seus próprios sonhos, não vai atrás dos seus próprios fins, mas deseja glorificar a Deus e ao seu santo nome em cada um dos seus relacionamentos. Meus irmãos, a única questão que fica no término dessa mensagem é essa: para quem você vive? Para você ou para a glória de Deus? Segundo as canções de hoje, a igreja vive para si mesma. Segundo a canção que lemos, a igreja vive para a glória de Deus, até as últimas consequências, para a glória de Deus.